Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Andrade, estou aqui para mais um vídeo aí do nosso canal Partiu Nuvem, nosso vídeo semanal aí. Vocês já estão acostumados a nos acompanhar, toda quarta-feira, 8 da noite, a gente está liberando um vídeo novo aí, geralmente falando sobre Cloud, sobre Azure, Office 365, mas também algumas coisas aí de Windows Server, Exchange e aí por diante. Então, para o treinamento de hoje, para o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Virtual Network, tá? Mais especificamente Virtual Network Peering. Durante os próximos vídeos aí, vou fazer alguns vídeos talvez na sequência ou intercalando alguns, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais na parte de Virtual Network. E para a gente começar hoje, nós vamos falar do Virtual Network Peering. Tá? Vamos explicar um pouquinho o que é o conceito, para que serve. É uma função muito utilizada aí no Microsoft Azure, principalmente para o Nivenet e também assim, assunto muitíssimo cobrado em provas. A Z103, a Z300, muita coisa sobre isso e também tanto nos laboratórios quanto na parte teórica, tá? Então tem bastante laboratório aí dessas provas, a Z103 e a Z300 que está caindo a parte de Virtual Network Peering. Certo? Então, sem mais delongas, vamos continuando aí no nosso assunto. Então, para dar uma introdução, uma breve introdução para vocês, queria deixar aqui as nossas redes sociais, como de costume, né? Se vocês quiserem acessar elas, a gente tem um local centralizado onde mostra o acesso para qualquer uma das nossas redes sociais que a gente tem participado, que é o www.tftec.com.br/redes-sociais. Lá você vai encontrar links para participar do nosso grupo VIP do Telegram, certo? É um grupo onde a gente tem aí diversos alunos trocando ideias aí sobre diversos assuntos, muitas vezes até além do Azure propriamente dito, mas outras tecnologias como eu já comentei. Sempre os vídeos novos são postados em primeira mão no canal, treinamento novo em primeira mão sempre no canal, e ali a gente posta algumas dicas aí, os alunos trocam ideia, fazem um network bem bacana. O nosso canal do YouTube, né, que é onde esse vídeo vai estar presente aí na quarta-feira às 20 horas, e também um local onde a gente tem postado muito conteúdo, muitas dicas, vídeos também, é no nosso canal do Instagram, que é o tftec.online. Então, para você que quer nos seguir aí, prestigiar nossas redes sociais, acompanhar nosso conteúdo, receber tudo em primeira mão, pode participar aí de algumas das nossas redes ou de todas, se preferir, né? Vai ficar muito bem informado e vai ter muito conteúdo. Certo, galera? E falando em conteúdo, o que a gente vai trazer hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de Virtual Network Peering e depois já vamos pular para a parte prática, né? Quem está acostumado aí a ver nossos treinamentos sabe que a gente sempre faz um embasamento teórico no começo, né? Porque é muito importante a gente ter esse embasamento teórico, tanto para o dia a dia quanto para quem vai prestar um exame Microsoft, mas o foco sempre vai ser a parte prática. Ok, galera? Então, na parte prática, a gente vai criar duas virtual networks. Vamos fazer o deploy de duas VMs, né? Uma em cada virtual network. E depois a gente vai configurar o peering entre essas duas VNets e testar a comunicação, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho dos conceitos, aí, explicar como é que funciona, ver quais são os limites de um virtual network, ver para que o peering vem para nos ajudar e como é que a gente faz para utilizar o peering de maneira correta. Então, aí falando um pouquinho do conceito de peering, né? O Virtual Network Peering, ele tem como principal funcionalidade conectar duas virtual networks, tá? Cada virtual network, ela trabalha de uma forma distinta, né? Como se fosse redes separadas, né? Na verdade, é um virtual network, então cada uma é uma rede separada. Se eu criar uma rede 10.0.10.1.0.0/16 e a rede 10.2.0.0/16, elas não vão se falar, elas têm um endereçamento de rede totalmente distinto, tá? Então, não tem comunicação entre essas duas redes. E essas redes virtuais, elas aparecem como uma rede única para um fim de conectividade, quando a gente adiciona o peer entre elas, tá? Isso gera que o tráfego entre as máquinas virtuais utiliza também
a infraestrutura de backbone da Microsoft. Ou seja, se eu tenho duas redes, dois virtual networks distintos, configuro o peering entre eles, por onde que é feito todo esse tráfego? É feito pela estrutura da Microsoft, ou seja, não vai trafegar nada fora da infra da Microsoft. Por isso que é tão bom e tão utilizado o VNet Peering. Tá? É muito mais fácil do que se eu for colocar qualquer outra infraestrutura de rede, muito mais rápido de ser configurado. E é a sugestão sempre dada para fazer essa configuração, a não ser que você tenha alguma outra particularidade que necessite utilizar um outro tipo de configuração. Então, como o tráfego é feito entre máquinas virtuais na mesma rede, ou seja, na rede da Microsoft, o tráfego é roteado somente pela rede privada da Microsoft. Então, uma grande vantagem, né? A gente não precisa estar roteando o tráfego para fora, ele vai ficar rodando somente no backbone da Microsoft. Isso vai melhorar um pouco a performance de rede, ao invés de a gente estar trabalhando com uma rede externa, tá? O que eu quero que vocês fiquem bem entendidos é que cada VNet ela é totalmente segmentada. VNets não se falam. O peering vem para conectar essas duas VNets, ok? Falando bem ao grosso modo, tá? Imagine que vocês têm a rede de vocês, tá? Vocês estão configurando a rede e vocês têm uma rede que está configurada com um switch normal, switch de rede ali, o switch core, e vocês vão adicionar uma segunda rede, tá? Que é um pouco uma rede que vai ser segmentada, uma rede de Wi-Fi, uma rede de visitantes, coisas nesse sentido. Então, geralmente você utiliza uma estrutura diferente, totalmente apartada, tá? Então, o que seria o peering? Seria eu ligar essas duas redes, fazer com que elas se comunicassem. Claro que é um exemplo que não é muito aplicado quando a gente está usando no Azure, mas é somente para vocês entenderem que fisicamente elas são totalmente segmentadas, totalmente apartadas. E o peering é como se fosse o cabo que está, a fibra que está interligando essas duas redes. Então, falando um pouquinho mais ainda dos conceitos de peering, tá? O Azure fornece suporte aos seguintes tipos de peering. A gente tem o Virtual Network Peering e o Global Virtual Network Peering. O Virtual Network Peering, ele conecta redes virtuais na mesma região do Azure, ou seja, se eu estou trabalhando com EST2, conectando outras VNets que estão trabalhando dentro do VNet 2 também, do EST2 também. E tem o Global Virtual Network Peering, que conecta diversas regiões do Azure. Então a gente já vai estar falando aí com uma camada totalmente diferente, né? A gente está trabalhando já com regiões diferentes, então a gente já está saindo da parte ali de data center igual. Então, o Global Virtual Network Peering também ele é muito utilizado para quando a gente precisa interligar aí VNets que estão em localidades diferentes, tá? O que a gente tem de benefícios aí traduzindo para o português, tá? Não gosto de traduzir esses termos aí, mas às vezes a galera que quer utilizar o tradutor, então eu sempre coloco. O que é? O emparelhamento de rede virtual é o peering, né? O que a gente está falando. Então, utilizando o peering de rede virtual, de VNet, tanto local quanto global, que a gente já viu no slide anterior, o que ele vai nos trazer de benefícios? Vai ter uma conexão de baixa latência e alta largura de banda entre esses recursos. Por quê? Porque, como a gente já comentou, ele não está trafegando numa rede externa, ele está trafegando tudo dentro do backbone da Microsoft. Então, ele está utilizando toda a largura de banda que a gente tem dentro do backbone da Microsoft, que você já deve imaginar que, apesar de concorrida, deve ser uma largura de banda muito grande, muito boa. Então, a gente vai estar trabalhando somente local no backbone da Microsoft, não precisa ter tráfego externo. Isso melhora a conectividade, tá? Capacidade de recursos em uma rede virtual se comunicarem como se fossem recursos com recursos em uma rede virtual diferente. É aquilo que eu falei, são redes totalmente apartadas fisicamente, tá? O peering vem para interligar essas duas redes que estão totalmente segmentadas, com endereço segmentado. O peering vai fazer o que? A união dessas redes. Tá? Então a gente vai testar tudo isso na prática também. A gente vai criar lá um VNet, criar uma segunda VNet com redes diferentes. A gente vai ver que essas máquinas não se comunicam. E depois a gente vai configurar o peering entre elas e vai fazer alguns acessos aí, testar, ver como que está funcionando, se essas máquinas estão se falando, se a gente consegue testar a comunicação entre uma e outra, ok? Então, dando segmento aqui,
Outro benefício é a capacidade de transferir dados entre redes virtuais, assinaturas do Azure, tenants do Azure Active Directory e também modelos de implantação em regiões diferentes do Azure. Isso é mais ou menos o que a gente já falou ali no item de cima. A gente consegue trabalhar em redes totalmente distintas, tá? Então, o Azure até é um pouco mais flexível ainda, porque ele fornece a capacidade de trabalhar com assinaturas diferentes, com tenants diferentes, tá? Claro, tudo tem que ser devidamente configurado, né, pessoal? Não é só eu chegar e chegar na minha parte de configuração de peering e ele vai estar disponível qualquer tipo de rede que eu queira. Não, isso tem que ter algumas rotas, a gente tem que ser uma configuração um pouquinho mais, como é que eu digo, customizada, tá? Não vai ser aquela configuração básica da gente ali enxergar dentro do mesmo Resource Group, duas VNets e fazer a configuração do peering. Mas é possível, o VNet Peering é feito para isso, tá? Para facilitar esse tipo de comunicação e poder trabalhar com recursos distintos. E não há tempo de inatividade para recursos de rede virtual ao cair um peering ou após a criação do peering. Tá? O peering é muito simples de trabalhar. Então, a gente não tem inatividade aí trabalhando com esse peering, porque ele está trabalhando geralmente com recursos que estão ali dentro. Tem a possibilidade de estar trabalhando externamente, como a gente já falou, mas geralmente ele vai estar dentro da mesma zona ou dentro do mesmo resource group, então dificilmente ele vai acabar ficando fora ou ter um downtime. A gente também pode configurar um peering de outras formas. A gente vai ver, eu vou passar um desenho básico aqui para vocês, que vai ser o desenho que a gente vai estar utilizando, mas nas outras aulas a gente vai ver que a gente tem modelos diferentes, que não são só duas VNets comunicando o peering uma para a outra diretamente, o peering para os dois lados, bidirecional. A gente tem opção também de utilizar transitividade, de usar um encaminhamento, forward, então a gente tem N possibilidades, tá? Usar gateway, coisas desse sentido aí que são um pouquinho mais trabalhosas, tá? O peering é um pouquinho mais fácil de ser configurado, mas aí ao longo das próximas aulas, falando de Virtual Network, que eu falei que queria fazer uma série, a gente vai ir aprofundando um pouquinho melhor essas outras alternativas além do peering, tá? Eu lembro que na prova a Z103, eu tenho certeza que caiu uma questão que falava sobre que era para você configurar um peering, tá? Se não me engano, foram até duas de laboratório. Eu lembro que tinha uma que estava dizendo que não estava funcionando a conectividade e tinha que ir lá e ajustar um peering. E outra, se não me engano, ele estava utilizando um gateway e falava que não estava funcionando a conectividade e precisava da maneira mais rápida de configuração para voltar à conectividade. Então, o peering era imediato. Configurou, deu OK, ele voltava de forma imediata, tá? Que eu lembro essas duas questões aí que eu tive foram na Z300, tá? Mas tem muita questão teórica, isso eu tô falando é só laboratório. Questão teórica tem muita aí que cai na prova, principalmente na Z103, mas na Z300 também. Então tem que estudar peering, tem que estudar conectividade de VNet, porque é muito importante, tá? Temos muitas questões que falam sobre isso e que, com tantas opções que tem, eles acabam embaralhando um pouquinho aí a cabeça na hora de fazer a prova e lembrar qual é que é a melhor alternativa. Então, continuando aqui nos benefícios, o último que a gente trouxe é o tráfego de rede entre redes virtuais do peering. É todo privado, como a gente falou, ele está rodando todo em cima de backbone Microsoft, não utiliza em nenhum momento a internet pública, então ele não tem problema de estar rodando numa rede que tenha uma performance um pouco menor, uma largura de banda um pouco menor. Dentro do backbone da Microsoft, a gente sabe que é uma grande possibilidade de ter links bons, de ter largura de banda boa e ele funcionar de uma maneira bem satisfatória, tá? Porque vai estar rodando praticamente tudo local. Então é um grande benefício aí em relação à performance. Aqui é um desenho simples, mais ou menos como a gente vai estar montando, tá? Como é que ele está trabalhando aqui? Eu tenho duas VNets, lembrando, VNet é totalmente segmentada, tá, pessoal? Eu tenho uma VNet 01 e tenho uma VNet 02. E ali está o endereçamento de cada uma das VNets. Eu tenho a rede 10.10.0.0/16
e a outra rede 192.168.10/24. Notem que são redes totalmente distintas, tá? Esse desenho até é legal porque a gente tem um endereçamento muito diferente, um endereçamento 10.10.16/16 e o endereçamento 92.168/24. Então, são coisas muito distintas, né? Se a gente parar para pensar, se comunica, por padrão não, mas a gente consegue comunicar linkando o peering entre elas, tá? Então, o peering a gente configura por VNet, tá? Isso é bem importante ficar dito, é por VNet, comunicação de VNet com VNet. Não confundam com as configurações subnet, tá? Subnet está dentro da mesma VNet, quando a gente configurar, tá? Deixa eu até pegar meu laser aqui. Ó, o peering ele só pode ser feito entre VNets. Digamos que aqui a gente tem uma subnet, essa subnet está dentro da VNet e subnet não configura peering, tá? Subnet para subnet, geralmente o endereçamento vai fluir, por quê? Porque eu crio minhas subnets todas dentro desse endereçamento de VNet, tá? Então minhas subnets que eu vou ter aqui dentro vão ser todas dentro desse endereçamento. Uma coisa que tem que ter cuidado para configurar o peering, que a gente chama muito, fala muito, vocês vão ouvir muito falar em prova ou até gente comentando, que é o overlapping, né? Ou seja, a gente chama de overlapping quando um- uma rede está sobrepondo a outra, tá? Vamos dizer, como essas redes são totalmente distintas, não necessariamente elas tenham endereços totalmente segmentados. Daqui um pouco eu tenho aqui a rede 10.10.0016 e vamos dizer que eu tivesse aqui 10.10.10/24, ou seja, 3 octetos de 10, 10.10.10.10.0/24. Essa rede 10.10.10, ela ia estar contida dentro do endereçamento 10.10/16, então causa um overlap, tá? Então, aí eu não consigo configurar meu peering. Eu teria que alterar o meu address range, ou seja, o range dos meus IPs para que eu consiga fazer essa conectividade de peering, tá? Então, assim, uma coisa que é muito importante, que eu sempre digo para o pessoal, a gente fala muito de cloud, é legal, são conceitos bem novos em muitos momentos, mas assim, toda a base que vocês têm, vocês precisam continuar com ela, a base tem que estar bem treinada, tem que estar alimentada. Por quê? Porque aqui a gente está falando de conceito de rede, tá? Estou falando de rede de 10.10.16, 192.168/24. Quem não tem esse conceito vai sofrer para poder fazer uma configuração de network, de VNet, tá? De subnet também. Então, assim, ó, tem que ter o conceito, galera. Não é só porque é nuvem, é cloud, porque agora é Azure, que eu não preciso mais ter esse conceito. Não é assim que funciona, tá? Tudo que vocês aprenderam até agora, on-primes, tudo é levado, tá? Tudo vai alimentar aí o conhecimento de vocês quando vocês precisarem buscar alguma coisa mais antiga, alguma coisa que tenha um conceitual lá, uma base, tá? Então a base tem que estar bem formada para as coisas funcionarem, ok? Então, galera, já estou aqui conectado na no nosso portal do Azure, tá? Já bastante conhecido aí de quem está acompanhando nossos vídeos, quem fez nosso treinamento básico, né? Vou até aproveitar aqui para mostrar rapidinho para vocês. Aqui o nosso site, né? www.ftech.com.br e logo de cara vocês vão ver aqui que o nosso treinamento mais top está aqui na tela inicial, tá? O que é o nosso treinamento mais top que eu falo? Vai ser a nossa imersão do Azure, tá? Então essa imersão é um treinamento de 2 dias presenciais, que são 22 horas de treinamento aí, vai das 9 da manhã, 8h30 até as 8 da noite. Então é treinamento mão na massa, hands-on o tempo inteiro, tá, galera? É muito conteúdo. Aqui no site vocês têm todo o conteúdo disponível, tá? São 21 itens aí, a gente passa na parte de conceitos ali no início, conceitos de cloud, tipos de cloud, e aí já começa a parte prática, tá? Gerenciamento de subscrição, criando domínio, arquitetura do Azure para data center, VNet, subnet, peering, VPN, IP público, a parte de NSG, de Network Security Group e Firewall,
a parte de load balance para servidores web, vamos falar um pouquinho de scale set para máquinas virtuais, e aí entramos na parte de disco, a parte de storage standard, premium, disco gerenciado, não gerenciado, utilizar a ferramenta Storage Explorer para a gente poder estar gerenciando a parte de storage, a parte de virtual machine, criando imagens, implantação automatizada com ARM template, Azure CLI. Vamos para a parte de Azure AD, uma das partes mais interessantes, muito conteúdo de prova está aqui dentro desse item 14, criando um cenário híbrido, vamos simular um cenário híbrido aí, tá? Vamos subir uma máquina virtual, trabalhando como se fosse híbrida e vamos instalar o Azure AD Connect. A gente vai linkar o nosso Active Directory que vai estar dentro dessa VM com o Active Directory do Azure. E a partir daí a gente vai trabalhar algumas coisas, como o MFA ali, o item 15, Multifactor Authentication, onde a gente vai dizer que para logar no portal a gente vai ter que usar uma senha do celular, coisa nesse sentido. A gente vai fazer um duplo fator de autenticação. Depois vamos para uma parte que eu acho muito legal, que é o Azure File Sync. A gente vai replicar também um servidor com o Azure, ou seja, vai mostrar como é que a gente pode ter um cenário híbrido, vai configurar também um cenário 100% nuvem. Vamos para a parte de configuração do Azure Backup. Vamos falar um pouquinho da parte de migração, como é que a gente pode montar um cenário de migração aí para trabalhar com Hyper-V e com VMware, usando também a parte de Azure Site Recovery para nos auxiliar. E ali para os últimos itens, vamos falar um pouquinho de Web Apps, tá? O que, que pode ser interessante, também é conteúdo de prova, e um pouquinho de Azure Monitor. Ok? A nossa próxima turma, a primeira turma de 2020, está aqui, ó, 7 e 8 de março em São Luís do Maranhão. Se você tem interesse, você já pode adquirir, tá? Mesmo que você seja de qualquer uma das outras cidades, aí dia 28 e dia 29 de março, Rio de Janeiro, a gente também tem uma turma que não está aparecendo aqui nesse folder do site ainda, mas é a turma de Brasília, que se não me engano vai ser, deixa eu confirmar aqui para não passar a informação errada para quem está assistindo o vídeo, mas vai ser aí também no mês de abril, vai ser dia 18 e 19 de abril, Brasília. E depois disso, 25 e 26 de abril, no outro fim de semana em São Paulo. E fechamos o primeiro semestre aí 16 e 17 de junho em Porto Alegre, aí, que é onde eu resido. Vamos finalizar o primeiro semestre em casa, tá? Galera, importante, a gente tem as 22 horas de treinamento presencial, depois eu tenho mais 12 horas ao vivo aí com o pessoal online, que é para a gente tirar dúvida. Eu trago esse outro item aqui, mais de 200 questões comentadas, que foram questões que eu peguei em provas 1900, 113 e 300, e eu vou comentar para vocês, principalmente a parte de laboratório, o que, que eles pediram, como é que a gente resolve, coisas nesse sentido. A gente tem o certificado de conclusão do curso aí com a carga horária e um item importante, tá? Hoje a gente tem trabalhado com turmas de no máximo 25 alunos. Então, depende muito da demanda de cada cidade, mas tem cidades que com certeza 25 alunos acaba fechando e a gente não consegue botar mais gente. Então, quem quiser já ir garantindo sua vaga aí, a gente já tem alunos inscritos aí para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Porto Alegre, já tem gente se inscrevendo, então aproveita, corre aí, porque vai ter locais que a gente vai acabar encerrando a inscrição e vai ter gente que com certeza vai querer fazer o treinamento e vai ter que aguardar uma próxima turma aí, que a gente ainda não tem data definida, se vai ser em 2021, se vai ter alguma coisa já para o segundo semestre, tá? Na nossa imersão Azure V2. Mas voltando aqui para o nosso portal, vamos falar um pouquinho de peering. Então, como é que a gente vai fazer a configuração? O primeiro item que a gente tem que fazer é configurar as nossas Virtual Networks, tá? Depois de configurar essas Virtual Networks, a gente vai subir um servidor aí simples, básico em cada uma dessas Virtual Networks e vamos tentar fazer uma conectividade entre eles. Não vai funcionar porque os Virtual Networks são totalmente segmentados. E por fim a gente vai criar o peering e vai fazer alguns testes aí de uma máquina para outra. Então vamos lá, galera. Primeiro ponto, a gente já tem o Resource Group, tá? Eu tenho aqui o meu Resource Group, RGTF Tech. Dentro desse Resource Group está totalmente zerado, tá? Não tenho nada. Então, eu vou selecionar aqui no menu da esquerda Virtual Network e vamos seguir com a criação. Vou dar um Add, a gente sempre criando a nossa primeira Virtual Network. Quem já está acostumado sabe que eu sempre gosto de trabalhar com VNet, termo VNet.
Então eu vou usar o VNet 01, VNet 02. O address space eu vou utilizar 10.1.0.0/16. Rafael, por que barra 16? Galera, eu podia criar uma VNet barra 24, mas se eu crio uma VNet barra 24, o máximo de endereços que eu vou ter vão estar trabalhando dentro daqueles 254, que nem são 254, vai ser provavelmente 251, porque o Azure já consome alguns outros IPs para serviço. Então, digamos que 251. Dentro daquela VNet só tem 251 endereços. Ah, Rafael, mas você está botando ali, ó, um barra 16 tem 65 mil endereços. Sim, não vou utilizar isso. Mas eu gosto de fazer essa analogia do barra 16 e depois a subnet com o barra 24, que é o pessoal entender um pouquinho melhor o que está contido dentro de quê. Claro, tá, galera? Isso é só para exemplificar. Vocês não podem sempre achar que quando for barra 16 é VNet, sempre quando for barra 24 é subnet. Não, não é isso, tá? É só para vocês entenderem de uma forma um pouquinho mais fácil. O subscription, vou usar meu subscription do Visual Studio. Resource Group vai ser aqui o meu RGTF Tech. Zona, a gente sempre procura utilizar a EST2, que é uma das zonas mais baratas. E aqui já no meu default, minha subnet está como default, eu vou criar a sub 01. Meu mouse acabou correndo para lá, ele abriu já um Cosmos ali. Então, ó, 10.1.0.0/16 eu vou criar o 10.1.1.1.1.0/24. Deixa eu ver aqui, eu botei um demais aqui, galera. Agora sim. 10.1.1 está dentro do meu range, ele validou, barra 24. Aqui não vou mexer em mais nada, vou só dar um created, esperar ele validar, né? Lembrem sempre, primeiro o validate, depois o created, tá? Clicar uma vez só não vai funcionar, galera, ele não vai criar. Então aqui a gente pode ir acompanhando, ele está fazendo a inicialização do deploy para criar a nossa primeira VNet, certo? Vamos aguardar um pouquinho aqui enquanto ele vai fazendo a criação. A demora, galera, depende muito de qual tipo de recurso que a gente está criando, o que a gente está alocando. Tem recursos que são muito rápidos de ser criado. Agora, tem recursos que o Azure precisa criar, fazer o deploy de uma estrutura grande, né? Então, eu estava fazendo a prova Z300 e foi um laboratório, eu fui criar um, um application gateway. Galera, levou quase 20 minutos para fazer o deploy daquele application. Então, o que eu tive que fazer? Tive que ir lá e remover, tive que ir lá e continuar o laboratório, passando para os outros itens. Por quê? Porque eu não conseguia avançar, tá? Então, isso é ruim quando a gente está fazendo a prova. O ideal é o quê? A gente conseguir ir mantendo o laboratório um a um, porque já aconteceu de eu estar seguindo o laboratório e não ter problema. Como já aconteceu de eu olhar o laboratório e ir fazendo um a um, e daqui um pouco eu configurar alguma coisa que quando eu chego lá no último laboratório pode me dar problema, tá? Um exemplo, eu estava fazendo a prova Z300, eram 8 questões, tinha a parte de VNetwork, tinha um exercício que ele pedia para mim criar um virtual network novo. E se não me engano, lá no laboratório ele me dizia que eu já tinha o VNet 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. E ele pediu para mim criar uma VNet nova. O que eu fiz? Criei na sequência, tá? Fui lá e criei já tinha um 1003, criei um 1004, tá? Quando eu criei o 1004, o que aconteceu? Criei o 1004, beleza, configurei, fiz tudo certinho. Quando chegou a hora, lá no último exercício, no exercício 8, ele tinha um exercício que ele pedia para mim criar uma VNet 1004. Como assim? Eu já criei a VNet 1004. Então, assim, se pedirem para vocês criar algum recurso distinto que não fala qual vai ser o nome, não coloca nada nesse sentido, galera, chutem um nome bem pessoal, bem diferente. Não façam que nem eu, de vou tentar manter ali
uma organização, porque pode dar problema depois. O que eu tive que fazer, tive que ir lá e apagar aquela VNet que eu tinha criado primeiro, aí já demorou, porque eu já tinha máquina com placa de rede associada, então foi uma confusão ali. Eu perdi muito tempo, perdi em torno de uns 20 minutos aí para poder fazer esse conserto. E dependendo de como vocês estão de tempo na prova, isso pode dar problema, tá? As provas com laboratório geralmente são 3 horas, mas geralmente está consumindo bastante dessas horas aí para a gente fazer. Essa prova particularmente, eu saí da sala, faltava acho que 6 minutos para terminar, certo? Então já terminou, já fez o deploy do nosso VNet 1. Dentro do meu VNet 1, o que que eu tenho? Tenho uma subnet, uma sub 1 aqui, ó, 10.1.1.24. Então agora a gente vai criar uma segunda virtual network, que vai ser onde a gente vai estar configurando o nosso peering posteriormente. Então a gente vai seguir os mesmos padrões, aqui não é a prova, então posso ficar tranquilo. Vou criar um VNet 02. Lá eu criei a rede 10.1, aqui eu vou criar 10.2.0/16. Vou utilizar minha subscrição Visual Studio, vou utilizar o meu mesmo Resource Group, e aqui vai ser minha sub 02. E aqui 10.2.1. Lá usei 10.1.1/24. Deixo tudo igual e vou dar um created. E agora guardar um pouquinho aqui para ele fazer o deploy. Ele levou uns 5 minutos quase na outra, vamos aguardar um pouquinho. Então agora é só a gente aguardar aqui. Ó, já feito o deploy também. Então a gente vai fechar aqui os nossos deployments. Só dar um refresh na tela. E ver se a gente já está com a nossa VNet 02 aqui criada. Ó, VNet 1, VNet 2, só conferindo. VNet 1, ó o peering ali, ó, nossa opção de peering. VNet 1, subnet 10.1.1.0. VNet 2, subnet 10.2.1.0, ou seja, a gente não vai ter overlap, tá? Então, tá tudo certo, uma rede é 10.1/16, a outra 10.2/16. Não vamos ter problema quanto a isso. O que que a gente vai fazer agora, tá? Agora a gente vai configurar duas virtual machines. Então, vamos adicionar duas máquinas aí idênticas. Vou selecionar aqui a minha subscrição, meu Resource Group padrão. Eu vou criar aqui uma VM01, mesma zona aqui oeste, sem infraestrutura redundante. Vamos utilizar nosso famoso Windows Server 2019. A máquina, não gosto de usar máquina com menos de 4 GB de memória RAM. Vamos colocar essa daqui, ó, B2MS. Tá, essa daqui só para a gente fazer o teste, desligar já está ótimo. 8 GB de memória RAM já, e 2 cores de processador, ela vai bem. Aqui eu vou criar o meu usuário, admin.azure. Cuidem dessa usuário e senha, tá, galera? Depois a gente acaba esquecendo. Bom, é ter um gerenciador de senha aí, um KeePass da vida para poder ir guardando, tá? Então coloquei a senha, coloquei o meu usuário administrador, vou publicar aqui as portas selecionadas, a 3389, que é a minha porta de RDP, vai ser importante para a gente poder acessar as máquinas. Aqui no disco eu não vou fazer mais nada. Aqui na parte de network, ó, VNet 1. Uma das máquinas estou botando na VNet 1 e a outra máquina depois eu vou botar na VNet 2, tá? Então a máquina VM01, VNet 1, subnet 01, vai criar um IP público novo. Aqui na parte de configuração não vou colocar Network Security Group ligado a NIC, tá? O Network Security Group, que funciona como o nosso firewall, eu posso linkar ele à placa de rede da máquina ou posso linkar ele para a minha VNet, tá? Então a gente vai linkar o nosso Network Security Group para a nossa VNet, certo?
Então aqui não vou mexer em mais nada. Parte de monitoramento. Tem a parte do Advanced, se eu quero utilizar a Extension, não quero. Se eu quero ter um host dedicado, um host group, nada disso, vou dar um Review Create já. Então, vou dar um Review Create, ele vai fazer a validação. Já validou, e agora eu vou dar um Created. E aí a gente vai aguardar ele começar a fazer o deploy da nossa primeira máquina virtual aí, Windows Server 2019. Tá? Então, vamos só aguardar ele fazendo o deploy. Enquanto ele faz o deploy, eu gosto sempre de mostrar isso aqui, ó, galera. Aqui é um local onde a gente pode começar a aprender a utilizar os ARM templates, tá? Então, todo deploy que vai sendo feito, ele vai mostrando aqui. Essa parte do template que é a parte mais interessante, que aqui eu tenho os parâmetros, variáveis, recursos, então tudo que ele for criando, ele vai jogando aqui, tá? Então a gente consegue aprender quais são os passos aí de ARM template que o Azure está usando por baixo. E se eu quiser pegar tudo isso daqui depois e usar como um default para mim fazer outras máquinas, eu poderia fazer via linha de comando, funcionaria bem rápido, tá? Então aqui, ó, parâmetros. Agora ele já está colocando tudo aqui dentro, ó. Então, vamos para os scripts aqui, ó. Pode ser PowerShell, pode ser Azure CLI. Então tudo que eu tenho aqui, ó, a parte de Network, Network Security Group, que não está carregando ainda, tá? Vou esperar dar um pouquinho de tempo para ele aqui, para ele poder se achar enquanto ele faz o deploy. Mas vai ter um vídeo aí que eu vou estar gravando, provavelmente no mês de março. Ó, deu um erro aqui de conexão para mim. Deixa eu dar um refresh aqui na minha tela de portal. Então, provavelmente no mês de março, eu vou estar falando um pouquinho da parte de... Deixa eu ver se ele continua aqui fazendo o deploy da minha máquina ou se ele perdeu a conexão. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Virtual Network. Acho que ele tinha dado erro de conexão quando eu mandei fazer o deploy. Vamos dar uma olhada aqui. Storage account, um minuto. Create update virtual machine. Update features. Acho que ele acabou não criando minha máquina virtual aqui não, tá? Pelo log não tem um log de criação de máquina virtual aí. Deu bug aí na hora dele subir. Vamos de novo então. Vamos de novo que 2 minutos atrás, a princípio não foi. Então vamos botar essa máquina para criar de novo. Seguir as mesmas configurações, tá, pessoal? Tudo exatamente igual. Então, um pouco lenta a minha conexão com o portal, só se o portal tá com alguma instabilidade, tá? Vou aguardar um minutinho. O portal parece que tá um pouquinho lento para mim, tá, galera? Mas vamos seguir. VM01, mesma coisa, tá? Ah, será que ele já... Se ele ficou... Olha só, ele está dizendo que essa máquina já precisa ter um nome único dentro do meu Resource Group. Então deixa eu descartar aqui. Vamos ver se ele já mandou fazer o deploy, mas ele não estava aparecendo nada de máquina. Acho que ele está fazendo o deploy ainda. VM01. Aqui não estava mostrando muita coisa não. Aqui ó, galera. Aqui ele continuou, ó, 2, 3 minutos. Criando a máquina virtual.
Vamos ver aqui no JSON. Aqui que eu estava mostrando aquela hora, semelhante, que é o script de criação da máquina. Então tudo que ele está fazendo, ele vai colocando aqui. Aqui já é o, ó, onde é que ele está jogando, ó, dentro do Resource Group. O que ele está fazendo? Criando o update da máquina virtual. Então, cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito bacana. A gente vai ver aí no futuro algumas coisas que a gente vai estar rodando direto por linha de comando para vocês verem como funciona bem isso. E projetos grandes, a grande maioria das pessoas vai utilizando por aqui porque é a maneira correta para fazer deploy, é a maneira correta para estar trabalhando com ambientes que são um pouco maiores, tá? Então aqui a gente conseguiu ver alguns logs, alguns registros de que ele estava criando e atualizando a máquina virtual. Beleza, galera? Na sequência a gente vai ver bastante coisa aqui em cima de log, entender o que é cada um, cada valor que ele está rodando. Esse daqui é o log ali, o JSON de criação da máquina, tá? Então ali são logs, tá? Não é o comando propriamente dito. Então a gente vai criar a máquina 2, seguindo exatamente os mesmos padrões que a gente teve na máquina 1. Tá? Então, vai lá, VM02, EST2, sem infraestrutura redundante, Windows Server 2019. A gente vai trocar o tamanho da máquina, botar o mesmo aqui, ó, o B2MS, vamos select, vou usar a mesma senha, só tirar o caps lock, admin.azure. Aquela senha com padrão de complexidade. A mesma porta, né? A porta de TS3389. E aqui a gente vai só dar um OK. E aqui é importante, tá? Aqui no network é onde a gente vai trocar. Ó, eu vou trocar de VNet 1 para VNet 2. Ele já vai me trazer a subnet. Vai me dizer que vai usar um IP público. Vai criar um novo, na verdade, né? Sempre quando ele coloca aqui entre parênteses um new é porque ele vai estar criando aquele valor novo, tá? E já vou dar um review e created. Vamos só aguardar agora ele validar, aí a gente manda fazer o, ó, já validou, mandei dar o created e o create. Agora vamos esperar aí uns minutinhos e torcer para que ele seja mais rápido, não congele tela e deu bug que nem ele fez no deploy da máquina 01, tá? Então, vamos aguardar aqui. Agora ele abriu para mim o que eu queria que ele tivesse aberto antes, tá? Então aqui eu tenho, ó, alguns parâmetros. Aqui eu sei o que é parâmetro aqui, ó. Tem a parte de Network Security Group, ó. Todas as questões que ele responde para mim, ó. Admin password, admin user, tudo respondendo como string. Tem a parte do auto shutdown. Aqui a gente tem algumas variáveis, ó. NSG, VNet, ó, configuração de VNet, subnet. E aqui vai, questão de parâmetro, tudo. Aqui na máquina também, ó. Onde é que ele vai ficar lá? Tipo virtual machine. A imagem de referência da máquina. Isso aqui foi, já peguei questão de prova também, ó. Exatamente isso aqui, ó. Ele me perguntava o que era o Uffer e me dava uma lista aqui do Uffer. Se o Uffer era o Windows Server ou não. O Uffer era as informações que está aqui no SKU. Tá? O SKU então sempre a versão com o numeral 2016, 2019 e o Uffer é a versão de Windows Server, por exemplo. Galera, aqui tem muita coisa para poder explorar. É bem bacana, eu gosto de usar isso aqui. É legal a gente baixar
alguns conteúdos que a gente pode baixar direto do GitHub. Lá no GitHub vai ter alguns exemplos prontos para poder você pegar, configurar eles e jogar dentro do seu código e mandar aqui, ó, mandar dar um deploy. Tá? Então isso é bem legal. Só, claro, tem que dar uma estudada para saber exatamente o que a gente está fazendo aí na hora de mandar dar deploy, tá? Deploy é sempre muito perigoso agora. A gente trabalhando com Azure DevOps, então tem que ir cuidando da parte de deploy, para ter bastante certeza do que a gente está rodando. E aqui vamos aguardar, ver ele quanto tempo ele vai levar ali para concluir. Ó, a princípio já está fechando. Ainda não acabou 100%, mas acho que já deve ter. Tá quase, ele quase terminando. Vou dar mais uma guardadinha. Então aí concluiu, galera, a nossa segunda máquina. Agora a gente vai aqui na parte de Virtual Machines, só para confirmar, ó, VM1 e VM2 já estão rodando. O que eu vou fazer? Vou dar um connect em cada uma, a gente já vai ficar conectado nessas máquinas. Como a gente liberou a porta RDP, já é para tá tudo funcionando aqui bonitinho. Admin.azure, minha senha que eu cadastrei. Botei a mesma senha nas duas máquinas, para não ter problema. Vamos avançar. A gente já pode ir conectando na máquina 2, ó. Não connect. Vai aparecer aqui também. Azure. Não conectar. E aí conectando nas duas máquinas, tá? Vamos dar um yes aqui. Importante a gente pegar o IP local de cada uma dessas máquinas. O que eu vou fazer aqui, tá, galera? Eu vou desativar o firewall interno do Windows só para a gente poder garantir que a comunicação não vai estar sendo barrada pelo firewall do Windows, tá? A gente tem o nosso firewall na VNet. Vou pegar com a IP da máquina. Foi duas vezes aqui. 10.1.1.4. E na segunda máquina a gente vai fazer a mesma coisa. ipconfig 10.2.1.4 e 10.1.1.4. Então vou dar um ping aqui, ó, 10.2.1.4. Nada, né? Se eu tentar daqui dar um TS 10.2.1.4, ele está procurando. Tá procurando, mas não foi, né, pessoal? Por quê? Porque são redes totalmente distintas, ou seja, eu não tenho uma interligação entre elas, tá? Cada uma tem sua VNet, cada um tem a sua subnet. Então, o que eu vou fazer agora? Tanto faz se eu for na VNet 1 ou na VNet 2, mas se eu quero que a comunicação funcione dos dois lados, eu vou ter que criar um peering
e dentro desse peering dizer que ele vai variar para os dois lados, tá? Tanto de VNet 1 para VNet 2 quanto para VNet 2 para VNet 1. Para fazer isso eu posso fazer direto na configuração de uma VNet apenas, tá? Não preciso configurar na VNet 1 e depois lá e configurar tudo de novo na VNet 2, tá? Então eu entrei na VNet 01, aqui no menu à esquerda eu vou ter o peering, e aqui como eu não tenho nenhum, vai estar em branco, eu vou adicionar um peering novo. Que eu vou colocar aqui, ó, VNet 01, esse tracinho, VNet 02. Se tá com algum lixo aí, vou botar um underline aqui na frente. Tá, entendi, galera. É o nome. Agora passou. Era caractere especial, tá? Então VNet 1 to VNet 2, já que ele vai fazer o Virtual Network Deployment Model padrão, não mexe nada disso. Virtual Network, ó. A2, só aparece A2 por quê? Porque eu tô na 1, então eu tenho que pegar as outras VNets que estão na minha volta. Como eu só tenho 1 e 2, se A1 tá comigo, a A2 não vai estar. Então, ó, VNet 2, o nome, tá? O nome ele sempre vai botar invertido, tá, pessoal? Ou melhor, sempre coloque invertido, né? VNet 02, underline, VNet 01. Tá? Então, o que ele está dizendo? Que ele está fazendo peering para o outro lado. Allow Virtual Network Access from VNet 1, VNet 2, está habilitando, né? Permitir aqui Virtual Network acessar VNet 2 para VNet 1, de um lado para o outro. Configurar o forward, tá? Isso daqui, forward e a parte de transitividade. Aí é mais quando a gente está configurando uma VPN ou quando a gente está trabalhando, por exemplo, com três subnets dentro da mesma VNet, mas eu quero que eu tenha a subnet 1, 2, 3. E eu quero que todo o tráfego saia pela VNet 1. Então aí eu posso estar utilizando aí esses outros itens. É a parte de gateway transitivo também, que a gente utiliza muito quando vai fazer isso, para VPN, tá? Porque tem que redirecionar todo o tráfego da rede interna para o endpoint que vai fazer a função de VPN. Então, configurado, ó, VNet 1 para o 2, VNet 2 para o 1. Estou dizendo onde é que ele vai fazer o peering. E agora a gente vai dar um OK. Agora vamos aguardar um pouquinho a configuração do peering. Acho que não vai demorar tanto assim que nem demorou os outros. Ah, exatamente, ó. Já tá prontinho. Ó, VNet 1 para o 2, ó, peering conectado, tá? Sem gate de transitividade. Então, ele já linkou as duas máquinas. A gente pode fazer um teste básico aqui, ver se ele vai passar ou se a gente vai ter que configurar a liberação no Firewall. Que o ICMTP, ó, ICMTP está bloqueado lá no Firewall. Mas, notem que, ó, 10.2.1, 10.2.1. Opa. Estou colocando outros usuários que eu tenho aqui. Azure Admin. Galera, é tanto usuário que a gente se bate às vezes na hora de fazer a conexão. O que eu botei aqui? Azure Admin. Ou eu coloquei Admin Azure. Ele nem bateu na máquina ainda. Ó, agora ele bateu lá.
Conectado, galera. Derrubei outra seção. Olha lá o nosso VNet Peering funcionando. Conectando pelo endereço interno, tá? Ele não deve estar funcionando o ping 10.1.1. Opa. Acho que é isso, né? Que ele tá. Não. 4. Era isso aqui, ó. Ó, daqui pra lá foi, ó. Essa aqui é a 10. Tentando pingar a 10.2. Onde ele tá só com questão de faro. Agora o que a gente vai fazer? Sei que vai parecer meio maluco, mas vamos só tentar dar um TS daqui. 10.1.1.4. Os pontos não estão saindo. Vamos gerar um looping aqui. Que ele vai mostrar aqui, mas nós vamos gerar um looping. Ó, uma conectando na outra, derrubou as duas. Falei, a gente derrubou a máquina que estava na seção que a gente iria utilizar. Mas conseguimos chegar ao nosso objetivo final. Um item que é legal, até quando a gente está com uma rede um pouco maior, ó, aqui no VNet 01, tá? A parte do diagrama. O que o diagrama vai mostrar para a gente aqui? Ó? Ele vai nos desenhar o que a gente tem dentro daquela VNet. Ó, VNet 1 tem a subnet 1, tem uma placa de rede aqui do meu servidor, e aqui embaixo eu tenho um EIP público, a minha NSG, né, Network Security Group, e a minha máquina virtual. Se eu mudar, a gente está exatamente igual, praticamente igual, né? Então tá bem divididinho aí as duas VNets, tudo certinho. Posso fazer um download também da topologia, ó. Bem tranquilo. Então, galera, a gente conseguiu ver aí nosso peering, a gente está na VNet 1. Vamos lá na VNet 2 agora, que foi onde a gente não tocou para configurar. Mas, como a gente falou já na criação que a gente queria para os dois lados, é difícil a gente fazer só para um lado, ó. Poderia desmarcar aqui se eu não quisesse mais. Mas conseguimos fazer a configuração, como eu disse para vocês, a parte de peering puro propriamente dito, ele é tranquilo, não é muito trabalhoso. A gente tem alguns outros itens que a gente vai passando aí ao longo dos próximos vídeos, que é para mostrar para vocês outras configurações, outras formas de fazer conexão aí entre VNets, tá? Mas deixa eu até vou dar uma conferida aqui no que a gente tinha proposto. O que a gente tinha proposto aqui no nosso PDF, ó. Criar duas VNets, deploy de duas VMs, configurar o peering e testar a comunicação, ou seja, vencemos com louvor. Aí tivemos pequenos imprevistos, mas foi tudo certinho, o peering funcionou. Primeiro testamos sem peering, ele não fez a conexão, adicionamos o peering, tentamos dar TS, uma máquina já caiu dentro da outra, a gente até gerou um looping e acabou derrubando as duas máquinas. Mas funcionou da maneira que a gente precisava, da maneira correta. Certo, galera? Então, já queria aproveitar aí, agradecer a todos vocês aí pela atenção aí no nosso vídeo de hoje.
Espero que vocês tenham gostado aí dessa primeira parte aí falando de rede um pouquinho mais aprofundado. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo que a gente trouxe sobre Virtual Network, linkando elas com o VNet Peering. Próximas aulas a gente vai estar trazendo aí alguns itens novos aí, mostrando algumas coisas diferentes. Semana que vem é carnaval, mas de qualquer forma a gente vai estar tentando gravar o vídeo aí, disponibilizando na próxima quarta para vocês aí, para manter os nossos vídeos de quarta-feira. Em breve, muito breve, mudaremos para o formato live. Ok, pessoal, vai ser legal ter a participação e integração aí de todos vocês aí nas nossas lives. Mas, enquanto isso não acontece, acompanhe nossas redes sociais, principalmente nossos principais canais, o site www.tftech.com.br, o nosso Instagram, que talvez seja a nossa principal mídia social aí, que é tftech.online, e nosso perfil no LinkedIn aí, tftech. Dúvidas, sugestões, podem me mandar e-mail rafael.andrade@tftech.com.br. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau, pessoal.